Uma garota estava chorando. Ela olha para baixo com um olhar triste. Ela estava parada em cima de um prédio e com um olhar vazio em seu rosto. Ela então pede desculpa ao seu pai e em seguida cai em lágrimas. E ao fechar seus olhos, tudo o que havia sobrado era o seu sapato. Mais tarde no jornal, a repórter diz que uma garota do ensino médio foi levada a uma atitude extrema devido aos terríveis atos criminosos dos alunos agressores, que causou indignação pública. Eles colocaram uma coleira de cachorro no pescoço da vítima e fizeram ela comer pontas de cigarros queimadas e usaram fotos nuas para silenciarem a verdade do assédio, entre outras coisas. Essas atrocidades hediondas foram reveladas, causando um grande choque público. Enquanto isso, o pai da vítima, o Sr. Lee, foi revelado como vice-presidente Lee Myung-jun do grupo Hyundai, causando outro grande alvoroço. E em resposta, o vice-presidente Lee, em relação à punição dos estudantes que intimidaram sua filha, anunciou que emitirá uma declaração oficial. Todos estavam ansiosos para o que ele ia falar. Então ele diz que irá perdoar os alunos que fizeram bullying com sua filha, deixando todos os repórteres surpresos. Ele complementa dizendo que o fato da sua filha ter escolhido uma atitude extrema é de partir o coração de um pai. Mas como os agressores ainda são muito jovens, ele acredita que é certo mostrar compaixão como alguém mais velho na sociedade. Então ele implora para que sejam mais brandos com as crianças e finaliza dizendo que isso é tudo, deixando todos sem reação. Ainda boquiaberto, um repórter levanta a mão e em seguida todos começam a perguntar. Um deles pergunta se isso foi combinado com sua família e o outro diz que parece que isso foi muito brando considerando a gravidade do crime. Então informam que o vice-presidente não responderá mais perguntas. Mas em meio a diversos questionamentos, um dos repórteres pergunta se ele se considera pai. Em meio a toda aquela indignação, o vice-presidente sai. Na internet há mais comentários indignados, além de ter diversas pessoas comentando o que bem entendem, dizendo que ela não é filha biológica dele, ou que ela é uma criança rejeitada. Mas eles não conseguem nem começar a compreender a magnitude da tristeza que ele está sentindo agora, pois ele não foi leniente porque os perdoou, e sim porque ele não tinha intenção de puni-los com a lei juvenil, pois ela é muito branda, e ele não queria usar isso para puni-los. Então ele se lembra da sua filha, Rihanna, e pensa, nossa pobre filha, papai percebeu tarde demais. E a razão pela qual você nem conseguiu contar ao seu pai sobre o bullying, e a razão pela qual você tentou suportar tudo sozinha, foi porque você sempre foi uma criança que pensava nos outros em primeiro lugar. E esse fato leva o seu pai a se arrepender loucamente, pois eu deveria ter criado você mais egoísta. Mas Rihanna, esse seu pai inútil te promete uma coisa: esses lixos que te fizeram sofrer, o pai irá fazê-los pagar. Então alguém chega o chamando de vice-presidente e diz que trouxe a criança que ele havia mencionado. Ele diz que tudo bem e pergunta se ela já se adaptou com a vida na Coreia do Sul e a chama de Karma. Ela então solta um sorriso e pergunta como ela poderia não fazer isso, padrasto, e fala que foi graças ao seu cuidado atencioso que ela está vivendo bem. O vice-presidente diz que está feliz em saber que ela está bem. Levantando da cadeira, ele fala que Karma deve começar agora a se preparar para ir à escola. O secretário então questiona, mas ela parece animada e pergunta se na Coreia do Sul até alguém como ela pode ir à escola. O secretário fala que isso não vai dar certo e o presidente pergunta por que não daria, pois eles estão em um país democrático e livre e que não importa o que ele diga, ele irá garantir que essa criança possa ir à escola. E finaliza dizendo que irá levar cerca de um ano de trabalho preliminar e fala pra Karma que ela deve começar a se acostumar lentamente com esse lugar e conclui perguntando se, por exemplo, ela não deveria fazer amigos. Ela então o encara com um sorriso e fala pra ele não fazer rodeios, apenas dizer. E com um olhar psicótico ela fala: amigos? Fazer brinquedos, não é isso que você quis dizer? E rapaz, pelo olhar dele é isso mesmo, hein? No final de maio do ano seguinte, na escola secundária de Unru, uma garota com um sorriso debochado fala: nossa fofa, Junji, você tem que comer o lanche que a Uni te dá, porque você não está engolindo isso. É um leite rico em proteínas. Ah, entendi. É porque está faltando flocos de proteína, certo? E em seguida ela começa a cortar o cabelo da garota e diz pra ela comer isso, pois vai ficar gostoso. A garota, se tremendo, questiona, dizendo que o leite está vencido há mais de um mês e diz que o conteúdo, e ao olhar pro que tinha dentro da caixa ela vomita. E a valentona pergunta por que ela está engasgando antes mesmo de comer. A garota então começa a suplicar, dizendo que isso não está certo, pois leite vencido não é nada bom. E a valentona diz: leite vencido, você diz? E pergunta se ela não sabe como o queijo é feito. E diz que isso não está vencido e sim envelhecido. E com um olhar assustador diz que ela só quer alimentá-la com coisas boas e que dessa forma ela irá magoar os sentimentos dessa Uni. E pergunta quando nossa Ji-eun vai entender. Então a valentona surta e pergunta se ela vai entender se ela cortar com a tesoura. A garota diz que entendeu e começa a repetir várias vezes que irá comer. Então ela abre a tesoura e se prepara, enquanto uma das alunas comentam que elas parecem loucas de verdade e se eles
não deveriam contar a um professor. E a outra pergunta se ela não sabe quem são elas, e diz que Song Yeon-jin, aquela garota, é quem matou a filha de uma família rica e não foi punida. Song Yeon-jin, 15 anos. Acusação, agressão agravada. A garota de cabelo castanho pergunta se isso é possível. E a de cabelo preto fala que se ela não acredita nela, então basta perguntar às crianças da escola secundária Sayo. E pergunta como ela não sabia disso até agora. E ela responde que pensava que ela estava agindo assim porque confiava no seu irmão mais velho. E pergunta quem é essa tal de Song Yeon-jin e se ela é filha de um congressista ou algo assim. Mas a garota responde que não sabe e diz pra só não se envolver com ela. Cansada de escutar tudo aquilo, uma garota de óculos decide agir. Era a presidente de classe. No entanto, alguém entra na sala e diz que eles ficam realmente malucos quando o professor não está por perto. E fala que pode ouvir suas risadas lá da sala dos professores. Em seguida, manda todos se sentarem e diz que tem um anúncio a fazer. Ji-eun pergunta o que está acontecendo e por que o professor chegou tão cedo. A valentona então manda esconder o leite e chama a Ji-eun. Em seguida, fala que se ela agir mal na frente do professor, ela irá espalhar suas fotos nuas em todos os lugares. O professor novamente manda todos se sentarem e diz que hoje eles têm uma nova aluna transferida e fala que já que ela é uma desertora, eles deveriam cuidar bem dela. Os alunos ficam surpresos por ela ser da Coreia do Norte. Em seguida, a professora pede para a aluna transferida se apresentar. Ela diz que seu nome é Yeon Karma, da Coreia do Norte. E com um sorriso, ela fala: por favor, cuidem bem de mim. A cena corta e o secretário está falando que ainda não é tarde demais e implora para que ele reconsidere mais uma vez e fala para mandá-la de volta para o centro de detenção juvenil da Coreia do Norte, pois se ele aceitar uma criança assim como sua filha, problemas surgirão. O vice-presidente então pergunta: chefe Baek, aos seus olhos parece que eu adotei uma filha? Baek, em dúvida, responde que sim, mas o vice-presidente fala que não adotou uma filha. Ele trouxe um cão de caça. Baek fica atônito ao escutar aquilo e começa a se lembrar. Yeon Karma desertou sozinha em 2018 aos 13 anos, encontrada por patrulhas no Rio Han devido a experimentos biológicos por autoridades norte-coreanas. Danos no lobo frontal foram observados. O resultado do teste de avaliação de personalidade foi diagnóstico de uma psicopata, com uma nota particular. Ela é incapaz de sentir dor e vergonha. As manchas de sangue na sua roupa eram suspeitas. De acordo com a investigação, por meio de hipnose legal, durante o processo de deserção, houve um caso de familicídio e casos totais de assassinatos, 13 acidentes. Considerando que ela é menor de idade, ela foi enviada para o centro de detenção juvenil por 2 anos. Ela passou por dificuldades extremas durante a reabilitação, extrema agressividade e personalidade sádica, ultrapassando os limites da compreensão, com habilidades físicas sobre-humana. Após a sua libertação, foi emitida uma ordem de liberdade condicional supervisionada, solicitada pelo Ministério da Justiça. A valentona então começa a rir, e com um olhar sádico diz que uma garota interessante chegou. Todos então começam a comentar sobre a aluna transferida, e alunos das outras salas começam a se reunir, e começam a comentar que ela é muito gata. Após ver os alunos reunidos, a professora os expulsa, e a garota pergunta como eles podem ser tão patéticos, e em seguida volta a falar com a Karma. Ela diz que o sotaque norte-coreano não apareceu durante a apresentação, e a outra comenta que os desertores que eles viram no YouTube tinham um sotaque perceptível, e pergunta se ela praticou sul-coreano. Karma responde que sim, que praticou enquanto assistia K-dramas. A garota então pede pra Karma falar em norte-coreano. Ela então se concentra e fala: olá, colegas de classe da Coreia do Sul. Eu sou Yeon Karma da Coreia do Norte. Todos ficam muito felizes e a chamam de fofa. A garota de óculos pensa que está... Ji-eun pensa que está muito barulhento, pois a aluna transferida está ao lado dela, e pensa que talvez com essa atmosfera ela consiga se enturmar também, e sente muita inveja, pois se ela pudesse rir assim sem nenhuma preocupação, ou melhor, se ela pudesse ser tão bonita e popular quanto a aluna transferida. Então chega a valentona perguntando o que elas estão falando que é tão engraçado, e pede pra deixar ela rir também. Ji-eun fica amedrontada com a chegada dela. Ela então diz: oi Karma, bem-vinda à Coreia do Sul, e diz que ela é muito bonita e delicada, e que ela quer ser uma amiga íntima dela, e pergunta se ela não quer se juntar ao grupo delas. Ji-eun começa a ficar preocupada, pois Karma havia sido abortada pela psicopata da Eugene, e fica preocupada pois a aluna transferida parece ser muito ingênua, e se pergunta se ela vai ficar bem. E a Karma faz um olhar frio, e se lembra Song Yeon-jin, primeira filha do presidente da empresa comercial Neungun, e essa garota é o primeiro alvo de Karma. Karma então comenta que ela tem uma cara feia pra caramba, e Baek começa a encarar, e em seguida continua explicando sobre as ações passadas de Song Yeon-jin. Entre todas as pessoas que elas intimidavam, elas frequentemente agrediam mais a senhorita Iena, e conforme observado no diário da Lady Iena, ela costumava ser chutado por ela na área do abdômen, e diz que um ponto digno de nota é que Song Yeon-jin é de fato a própria pessoa que concebeu o bullying da coleira de cachorro. Embora o grau de bullying tenha sido menos severo entre todos os valentões, não há dúvida de que ela estava ativamente
completamente envolvida e mal intencionada. E atualmente Song Yeon-jin frequenta a escola secundária de Unho, entre as 4 escolas para as quais Karma está prestes a se transferir. Esta é a única localizada em Seul. Graças a isso, os procedimentos de admissão foram concluídos sem nenhum problema, e medidas foram tomadas para garantir que Karma esteja na mesma classe que Song Yeon-jin. E considerando sua natureza curiosa, ela provavelmente abordará Karma quando ela for transferida. Nossa psicopata então diz que entendeu a essência disso, e diz que então quando ela se aproximar, ela deve cobrir o corpo dela com hematomas e cortes. O vice-presidente fala que não é tão simples assim, e diz que tem algo muito importante que ela precisa fazer primeiro. Se Song Yeon-jin se aproximar de você, sua reação deve ser... Karma então diz, é claro, vamos ser amigas. A Valentona fica surpresa e pergunta se ela realmente irá se juntar ao grupo delas, e ela confirma. Rapidamente a Valentona a abraça, e fala que ela tomou uma boa decisão, e que elas serão boas amigas. Pela cara a Karma não gostou muito não, hein? A Eugene então fala, a propósito, Karma, você já se apresentou para Ji-eun e está sentada ao seu lado. A Karma responde que elas só trocaram algumas palavras, e Ji-eun estava completamente assustada. A Valentona então faz uma cara sádica, e diz que para que ela possa se aproximar da nossa Ji-eun, ela irá fazer um jogo divertido. Eun-ji então estrala os dedos, e as duas subordinadas se aproximam da Ji-eun, e em seguida cobrem o seu rosto com a sacola. Ao ver que a garota estava sem ar, Karma pergunta o que ela está fazendo agora. A Valentona então diz, isso? Podemos dizer que é uma atividade voluntária para uma amiga deficiente. Nossa Ji-eun mal consegue enxergar com um olho, e ela tem problemas com percepção de profundidade. Então ela estupidamente esbarrou na minha mesa, e deixou cair meu iPhone. Mas felizmente o celular não foi arranhado. Mas pela segurança da Ji-eun, não deveríamos evitar que isso aconteça novamente? Então eu pensei, que tal treiná-la para que ela evite as carteiras mesmo de olhos fechados? Ji-eun, você consegue, né? Eu te dei aquele leite especial para te animar. Apenas chegue ao outro lado sem bater em uma mesa. Super fácil, né? E com uma cara sádica ela fala, toda vez que você bater em algo, você irá tomar um golpe. Ela então empurra a garota, que começa a andar sentindo como se o mundo à sua volta estivesse todo escuro. Ela então se desespera, e algo que não deveria acontecer aconteceu. Ela bate em uma mesa. Imediatamente Eun-jin dá um chute nela, a derrubando em outra mesa. Ao ver isso, ela chuta novamente. Ela estava chorando completamente amedrontada, enquanto as capangas estavam rindo dela. Todos da sala estavam completamente atônitos com aquela situação, e a presidente de classe já não aguentava mais. Ela então diz, Karma, bata nela também. Você e eu juntas. Vamos ajudar a Ji-eun a melhorar a sua consciência espacial. No almoço, vamos colocar um saco na cabeça dela e jogá-la no banheiro dos meninos. E em seguida começa a gargalhar. Karma já está no seu limite, e a representante de classe decide intervir. E quando ela estava prestes a falar alguma coisa, Karma interrompe dizendo para parar com isso, e pergunta o que ela está fazendo com sua amiga tão impotente, e que até uma criança de 5 anos sabe que não se deve fazer bullying com um amigo. O que vocês adultos estão fazendo agora? Deixa ela em paz. Você não ouviu o que eu disse? Deixa ela em paz agora e peça desculpas a Ji-eun. E determinada, ela fala pra Eun-jin pedir desculpa agora mesmo. A sala toda está em silêncio. Até a Valentona está surpresa. Ela então fala, o que você está fazendo, sua cadela espiã de merda? Ela então joga Ji-eun no chão e pergunta se as vadias norte-coreanas são sempre tão sem noção assim, ou se não há bullies na Coreia do Norte. E com a cara completamente furiosa, ela fala, deixei bem óbvio que sou a rainha aqui, não é? Ou você se encaixa ou cai fora, você tem que escolher um dos dois. Ou vai acontecer o que? Você quer entrar na porrada? Karma então diz que se ela continuar, ela vai chamar o professor. Após isso, as Valentonas começam a gargalhar e debochar da cara dela. E Eugene começa a falar, parece que na Coreia do Norte, se você não ouvir o professor, você será executado. Mas e quanto a nós, Karma? Aqui é a Coreia do Sul. E dá um chute no estômago da Karma. E após receber o golpe, ela começa a se lembrar. Faça o que fizer, Karma, mas nunca bata primeiro. Ela então pergunta ao seu padrasto por que ela não deveria bater primeiro, já que ela irá espancar todos até a morte de qualquer maneira. Qual diferença faz se ela acerta primeiro ou não? E ele responde que importa sim. E ela também irá achar chato se ela ter uma briga rápida e acabar com um brinquedo. E fala que o cerne do plano é criar um ambiente que possamos torturar continuamente a Sung Yeon-jin. E diz que o lugar já foi montado. E tudo o que resta é criar um pretexto para enviar Sung Yeon-jin pra lá. E pra esse pretexto, Karma, você tem que se tornar uma vítima inocente de violência escolar. Quando Eugene se aproximar, finja ser inocente e a receba gentilmente. Você sempre deve responder de forma não violenta quando vir uma injustiça. E conclui dizendo para ela se lembrar, pois o pretexto deve estar sempre ao nosso lado. Ela então solta um sorriso. E com uma cara psicótica ela pergunta, e se eu realmente quiser bater neles e não conseguir me segurar, o que devo fazer então? O vice-presidente fica parado e com um olhar determinado diz, apenas um golpe. Na frente de todos, tome um golpe e depois disso faça o que quiser. Karma então fala, você me bateu. E com a mão em seu estômago ela fala, bem aqui. A Valentona então debocha
debocha e diz: "Hã? Do que você está falando?" No entanto, antes que algo pudesse acontecer, o professor interrompe e fala para eles vestirem suas roupas e irem pro ginásio rápido. Eunjin fica irritada e começam a reclamar da desorganização da escola. E a Karma estava no fundo, contendo toda sua raiva. Ela se lembra que seu padrasto havia dito para ela se segurar pelo menos por uma semana, e que a chave desse plano é fazer ela parecer uma vítima. E diz que se ela bagunçar as coisas por causa de seus impulsos, ele não irá perdoá-la. E conclui dizendo que não deve ser muito difícil para ela, já que ela não consegue sentir dor, devido à sua condição. Ela pensa que sabe disso. No entanto, isso a deixa puta de raiva. Eunjin então vira pra ela e fala que irá vê-la no intervalo. E com um olhar mortal, ela diz que essa Oni irá mimá-la até a morte. A Karma tá muito puta, mano. A cena corta e Eunjin está chupando um pirulito. Ela fala que chupar um pirulito secretamente durante a aula de educação física é o melhor, certo, Jeon? Eunjin então fala: "Você deve ter se sentido mal por ter sido chutada pelo seu erro hoje, né?" E em seguida ela se desculpa e fala que irá deixá-la chupar um pirulito de graça para compensar. E pergunta se elas estão kids agora, enquanto a Jeon estava tossindo no chão. As capangas então começam a caçoar da Jeon. No entanto, elas começam a ouvir passos e começam a se perguntar quem está vindo pra cá e se elas serão pegas. Mas antes que elas pudessem fazer alguma coisa, a pessoa chega. Eunjin faz uma cara de assustada pensando que foi pega, mas ao perceber quem era, ela fica aliviada e fala: "Ah, você me assustou, presidente de classe." Ela então faz uma cara séria e em seguida fala: "Ei, vocês, parem com isso." Jeon, chorando, chama a presidente de classe e a Eunjin interrompe, falando: "Ei, presidente de classe, você está aqui para usar sua autoridade como presidente de classe para nos impedir?" Enquanto elas discutiam, a Jeon pensava: Não faça isso, presidente de classe. Não por alguém como eu." A presidente de classe então faz uma cara de valentona e fala: "Ei, suas pirralhas malditas, fala sério." Jeon fica surpresa com aquela mudança. A presidente de classe então tira seu óculos e diz: "Tem um pouco mais de consideração. Não faz nem um ano que levamos uma pirralha para a morte, suas loucas." Moon Ye-jin, 16 anos, criminosa nível B. Acusação: agressão agravada. Jeon fica sem acreditar e se pergunta se realmente a presidente de classe está junto com a gangue da Song Yeojin. E Ye-jin então fala que os rumores daquela garota estão se espalhando e a capanga diz que irá cortar a língua deles. E a presidente de classe a interrompe, dizendo: "Ei, sua idiota de merda", surpreendendo a garota de máscara. E em seguida ela pergunta: "O que eu acabei de dizer? Eu disse que precisamos ficar quietas, não disse? E você quer fazer o quê? Cortar a língua deles? Será que eu deveria cortar a sua língua em vez disso?" A garota assustada então se desculpa e Yeojin diz que ela está deixando o clima tenso. E a presidente de classe começa a falar: "Ouça-me com atenção, suas idiotas. Somos estudantes do ensino médio agora. Vocês não estão planejando ir pra faculdade? Vocês acham que podem ser idiotas sem cérebro pra sempre, sem nenhum plano para o futuro? Este mundo não está cheio de idiotas como o pai da hiena. Então se vocês continuarem fazendo coisas estúpidas, apenas não me envolva na sua confusão, entendeu?" Eunjin fica irritada pensando que ela está dando sermão nela de novo. E se lembra que Moon Ye-jin é assim desde o ensino fundamental, fingindo ser toda certinha e a fazendo ser o cara mal da história, que faz todo o trabalho sujo. Mas quando não há ninguém por perto, ela era ainda pior que eu e pensa que ela é uma vadia nojenta e que ela realmente não gosta dela. A presidente então chama Eugene e ela pergunta o que foi. Então a presidente pergunta: "Por que caralhos você tá me encarando? Você está me fazendo querer te matar." Eugene começa a gaguejar e pede desculpa dizendo que estava errada. E debochando da cara dela, a presidente fala: "Tá, vamos ficar de boa, né? Só não cruze a linha porque eu tenho sido leniente ultimamente. E vocês, meninas, devido ao fato de vocês continuarem a intimidar ela, é difícil para eu me segurar." E com uma cara assustadora ela fala: "Vocês sabem que até bater nessas idiotas tem suas desvantagens, certo?" E em seguida ela chama Jeon, que estava completamente assustada, e fala que se ela fizer um escândalo para o comitê de violência escolar e tornar sua vida problemática, eu vou matar você, entendeu? E em seguida ela levanta o pé e dá um pisão na mão da Jeon, que imediatamente grita de dor. Ela então começa a gritar e começa a dizer: "Ah, presidente de classe, seu pé, por favor, por favor." E começa a jurar que não irá causar problemas e que não irá contar para o comitê de violência juvenil, ela jura. A presidente então levanta seu pé e ao fazer isso a Jeon se contrai devido à dor, derrubando a Eunjin. Eunjin então fica muito irritada e dá um chute no rosto da Jeon, enquanto a presidente de classe sorria da situação. E em seguida ela pergunta o que você está fazendo e diz: "Sai fora, suas idiotas malucas. Parem com essa besteira e vão pra aula." E enquanto saía de lá, a presidente fala pra elas não saírem imediatamente e que era pra elas esperarem um pouco depois que ela for. Eugene, irritada, mostra o dedo pra ela. Antes de sair, a presidente de classe chama pela Eugene, que por sua vez rapidamente esconde sua mão. Então a presidente fala: "Eu disse para vocês ficarem quietas, mas a aluna transferida? Bata nela um pouco, pois vê-la agir daquela forma me irrita bastante." O professor então pergunta a Karma se ela não tem roupas de treino e diz que ela deveria ter pego emprestado com alguém de outra sala. Karma diz que tá
tudo bem, que ela consegue fazer isso com seu uniforme. O professor então questiona, dizendo que isso irá contar para as notas, e diz que irá dar nota a ela mesmo que ela esteja de uniforme. E ela o agradece. Carmen então espera a sua vez, e ao chegar uma das colegas a deseja boa sorte. A bola estava posicionada, e ela estava se concentrando para chutá-la. Os alunos se perguntam se vai ficar tudo bem a chutar de uniforme. Emocionada, uma das garotas fala que ela parece muito delicada. Eugene então fala, por que você simplesmente não a beija então, hein? A garota então fica assustada, e em seguida se desculpa. Eugene então começa a pensar, Eugene, você não precisava me dizer. Eu já queria um novo brinquedo. Estou cansada de brincar com a Sung Ji-eun. Mexer com ela só me faz me sentir inferior. Se eu vou ter um cachorro, vai valer a pena treiná-la. Olha isso, ela é perfeita. Ela tem a dose certa para termos uma luta. E por ser desertora, ela não tem ligações, é um alvo fácil. E acima de tudo, ela é magra e fraca. Então a Karma dá um chute e solta uma bomba. A goleira nem ao menos conseguiu se mexer. Simplesmente um golaço. A presidente ficou surpresa. A Ji-eun não acreditava. E a Eunjin ficou perplexa. Os alunos então começam a comentar. Ei, vocês ouviram isso? Doou como um canhão. É como se fosse um homem chutando uma bola. Não foi eu que disse isso, hein? Não me cancelem. Ela então se concentra e chuta novamente. Até o professor fica surpreso. E seus colegas não acreditam no que estão vendo. Ela então começa a puxar o ar. E chuta novamente. Dessa vez mais forte que as anteriores. O chute foi como um canhão. E a bola explode na trave. Ela então rebate e vai em direção aos alunos. E passa do lado da Eunjin. Uma das capangas começa a xingar, dizendo que quase atingiu o rosto dela. No entanto, ela se assusta com algo. Ela percebeu que Karma estava encarando. E em seguida ela sorri, fazendo um olhar assustador. Aquilo havia sido de propósito. E a capanga fica completamente amedrontada. Ela com medo vai avisar a Eunjin. No entanto, a Eunjin estava furiosa. E começa a gritar. Aquela maldita desertora. Aquela vadia arrogante está me desafiando. Como ela ousa me desafiar? Você está morta depois da aula de educação física. Após a aula, ela vai pra sala. E diz, ei, sua espiã. Você mirou a bola na gente, certo? Você deve ter ficado ansiosa para fazer isso, hein? Você achou que eu ficaria assustada com sua força? Você está tentando desesperadamente evitar uma surra, hein? E Eugene fica em frente a Karma e pergunta, você sabe quem é meu irmão? Você não é nada aqui, sua vagabunda desertora. Vamos ver o que você tem, vadia. Me chute como fez na aula de educação física. Karma então responde que não pode fazer isso, surpreendendo a Eugene. Então com a cara psicótica ela diz, porque sua cabeça ainda não está no chão, como eu posso chutá-la como uma bola de futebol? Eugene então se assusta. E a Karma continua, você deve estar realmente assustada, trazendo um monte de gente com você, falando sobre seu irmão que ninguém se importa, tentando tanto agir de forma legal. Na verdade isso é muito fofo. Eugene então parte pra cima gritando, cala a boca sua puta. Mas então ela sente algo. A Karma havia dado um direto bem no rosto dela, a nocauteando instantaneamente. As capangas ficaram atônitas sem entender o que está acontecendo. E a presidente de classe olha sem acreditar. E em seguida fica muito irritada. A Eugene então cai de joelhos no chão. E os alunos começam a comentar que isso é loucura. E se perguntam o que eles irão fazer agora. Karma sorrindo como uma psicopata pensa. Ah, eu não sei mais o que fazer. Bater nela é tão divertido. E os gritos dela são tão engraçados. E enquanto ela caminha em direção a Eugene que estava se recuperando, ela diz, eu sinto muito, padrasto. O que eu posso fazer? É da minha natureza. Acabada no chão, a Eugene pede pra ela esperar. Mas Karma estava imersa em seus pensamentos. E ela pensa, então de agora em diante eu farei as coisas do meu jeito. Ela então levanta o pé em frente a Eugene. E com um olhar de psicopata ela fala, agora a bola está finalmente no chão, hein? E em seguida ela dá um pisão no rosto da Eugene. E pergunta a ela, lembra do que você disse? Você disse para eu te chutar, certo? Ouvi dizer que é a etiqueta da Coreia do Sul fazer o que mandam. Então não hesitarei em fazê-lo. Como eu deveria te chutar? Eu deveria fazer uma curva gentilmente? Ou só dar um balaço na sua nuca? Eu já me decidi. Irei tentar um chute de trivela. A capanga estilo da Atena tenta dar uma cadeirada na cabeça da Karma. No entanto, a Karma baixa, surpreendendo a garota e a fazendo cair. A Karma então olha pra ela e pergunta o que ela está fazendo. E se ela está dançando balé. No chão, a garota está completamente amedrontada. Nossa psicopata então a pega pelo cabelo e diz que ter lealdade é muito bom. E que ela irá garantir que ela terá a sua vez. E conclui dizendo, parece que você quer morrer primeiro. Então eu vou conceder o seu desejo. Ela então começa a gritar de dor e pergunta o que ela está fazendo e isso dói. Todos estão atônitos com aquela cena. O grito era tão agoniante que deixou outra capanga amedrontada. Karma então fala, ufa, prontinho. É uma técnica de restrição sem cordas completa. A capanga então começa a gritar, meu cabelo, desamarre isso, sua vagabunda louca. Mas a Karma aperta mais forte e em seguida começa a arrastá-la e diz, você tentou me bater com a cadeira antes, certo?
Não é assim que você usa uma mesa e uma cadeira. Observe atentamente. Uma cadeira e uma mesa. Ela então coloca a mão atrás da cabeça dela e empurra com tudo, dizendo que deveria ser usada dessa forma. A garota, desesperada, pede pra ela esperar. No entanto, a Carmen esmaga a cabeça dela na mesa. Após isso, ela segura novamente o cabelo dela e a puxa. E novamente enterra a cabeça dela na mesa. Todos ficam horrorizados com aquela cena, vendo que a garota suplicava para que ela parasse. No entanto, a Carmen incessantemente continuou fazendo a mesma coisa. Após ver aquela cena, a presidente de classe se decide. Ela diz que irá chamar o professor. A garota suplicava para que alguém a salvasse, enquanto estava com o rosto coberto de ketchup. A Carmen então dá um chute nela, a jogando no chão. A última subordinada estava completamente assustada. Então a Carmen diz tudo bem, causando calafrios à garota. A Carmen então diz: agora é a vez da nossa princesa. A garota, amedrontada, começa a perguntar o porquê, pois ela não havia feito nada. E a Carmen pergunta: você não fez nada? Você acha que eu sou cega? Eu vi você fazendo caretas pelas minhas costas. Para de ser chata e vem aqui. Você não vem? Então não venha, eu vou até você. A garota, desesperada, começa a dizer para ela se afastar. E enquanto caminhava para trás, ela tropeça. Ao vê-la cair no chão, a Carmen diz: por que as meninas sul-coreanas são tão fracas na parte inferior do corpo? A garota de cabelo laranja também caiu antes. Com essas pernas você nem consegue fugir direito. A subordinada então grita: não chegue perto. Se você chegar mais perto, eu irei te cortar com isso. Completamente assustada, ela grita: eu não estou brincando. Eu irei te cortar mesmo. Eu vou te cortar, eu vou te cortar. Mas Carmen, mantendo a compostura, diz: é sério? Então tente me cortar. A capanga fica muito hesitante, completamente paralisada de medo. Ao ver que ela não esboçou reação, a Carmen diz, como esperado, e fala que era tudo conversa mole enquanto caminhava em direção a ela. Ao ver a Carmen vindo em sua direção, ela surta e parte pra cima dela. No entanto, a Carmen facilmente desvia, de novo, e de novo, e de novo, até que a garota vai com tudo na garganta da Carmen, que tranquilamente desvia e pega o pulso da garota. Então a nossa psicopata entra em posição para dar um golpe de judô. Em seguida arremessa a garota no chão, que fica completamente esmirilhada no chão, a fazendo soltar o estilete. Os alunos ficam assustados com o barulho e se perguntam se ela está morta. No entanto, parece que não havia acabado. O cabelo da capanga foi puxado. A Carmen, levantando pelos cabelos, diz: as garotas sul-coreanas são tão dramáticas. Uma coisinha dessas vocês estão falando sobre morrer? Não se preocupe. Com um olhar assustador ela fala: eu sei como é, acredite, eu já matei antes. As pessoas não morrem tão facilmente, então pare de chorar e mingar. Então vamos continuar. O que estávamos fazendo? A subordinada implora para que ela espere. No entanto, não funcionou e a Carmen dá um chute nas costas dela, deixando todos os alunos perplexos. A garota estava com a cara na porta do armário. Ela então pouco a pouco tenta sair de lá, quase sem consciência, mas a Carmen dá uma bica na nuca dela. A garota já não esboçava a reação. Ela estava com a cara enfiada no armário. Os alunos então começam a entrar em desespero, falando para chamar a ambulância e chamando a Carmen de louca e perguntando se ela não é uma completa psicopata. Ao escutar tudo aquilo, a Carmen grita: calem a boca, e se virando para ele fala: ouçam, colegas, eu não fiz isso esperando ser elogiada, mas não seria triste se vocês não me valorizassem? Olhem isso, uma encrenqueira que perturbou o ambiente escolar. Eu, Carmen, cuidei dela. Para vocês que tinham medo, não conseguem ver isso? Então vocês, garotas fracas, deveriam na verdade ser gratas a mim, certo? Não é mesmo? Eugene no chão fica amedrontada. Por quanto tempo você vai se fingir de morta? Você viu um urso ou algo assim? Se você tem alguma consciência, se levante-se rápido. A pessoa que arruma uma briga e a pessoa que foi espancada são diferentes, hein? De alguma forma, seus subordinados foram espancados mais. Tradicionalmente, o líder do grupo assume a responsabilidade quando eles perdem. Então Carmen se aproxima dela com um olhar psicótico e fala que o líder do grupo deve ser executado, certo? No entanto, Eugene não estava lá e Carmen se pergunta onde ela está. Ela então escuta alguém chamando pelo seu irmão mais velho. Era Eugene falando: eu preciso ligar para o meu irmão mais velho. Ela é louca. Irmãozão, esta vadia louca está tentando me matar, me salve. Eugene desesperadamente tenta sair da sala, mas ela não consegue e fica desesperada, dizendo que a aula já acabou e porque a porta dos fundos continua trancada. Ela em desespero começa a gritar para abrirem a porta. A Carmen então começa a correr em direção a ela e dá uma voadora quebrando a porta e a fazendo cair do outro lado. As pessoas ficam surpresas com aquela cena. Carmen então a pega pela gola da camisa e fala: olá, Eugene, você me perguntou se eu sabia lutar, certo? O que você acha? Me responda depois que eu te der uma surra. Eugene começa a implorar para que ela espere e para que não bata nela. No entanto, a Carmen dá um socão no rosto dela, deixando todos surpresos, enquanto esguicha ketchup por todos os lados. Carmen então começa a falar: que tal agora? Eu sei lutar, hein? Por que você não está me respondendo?
respondendo: eu estou te fazendo uma pergunta, Eugene. Diga alguma coisa, sua idiota estúpida. Ela diz isso enquanto faz uma cara assustadora. E em seguida começa a rir igual uma psicopata. Enquanto ao seu redor estava um cenário de destruição e um karma. De acordo com a classificação de psicopatas pelo Dr. Kern e o Dr. Shuni, ela se enquadra na categoria de psicopatas explosivos, parecido com assassinos que buscam prazer. Ela tem uma tendência a buscar estímulos vívidos, como sangue vermelhos e gritos agudos. Ela se entrega a tais estímulos vívidos, e entre seus estímulos preferidos, o objeto que mais excita em um karma, ela então olha pra algo que a deixa muito feliz. Ela olha pra um Jin completamente inconsciente abaixo dela, e esse objeto é o rosto humano inconsciente. Ela então faz um rosto animado, e começa a se sentir muito feliz. E em completo êxtase ela fala: Eugene, você está linda agora, deixando o professor e a presidente de classe atônitos. O secretário então abre a porta chamando pelo vice-presidente, e o vice-presidente fala que já que ele entrou sem bater, karma deve ter causado algum problema. Ele então fica surpreso, e com um olhar hesitante ele fala: uma semana, pelo menos uma semana de karma se fazendo de vítima. Então ele pergunta: não era esse o primeiro passo do plano? E ele conclui dizendo que sinceramente não esperava que durasse nem 2 dias, mas não durou nem ao menos um dia, e fala que ele recebeu uma ligação da escola antes do segundo período acabar, e pergunta como eles devem lidar com essa situação, e se eles estão fazendo isso deve sair conforme o planejado, e não deveria começar a desmoronar logo agora, e finaliza dizendo: sinceramente, você sabia que isso aconteceria, não sabia? O que diabos você está pensando? O vice-presidente fica calado por alguns instantes, e fala: acho que eu também estava ficando impaciente, ver aquelas crianças sofrendo de dor, eu queria ver o mais rápido possível, eu não aguentava mais esperar. O secretário fica perplexo ao escutar a resposta. O presidente então se levanta e fala: o que está feito, chefe Baek. Vamos focar no presente agora. E em seguida ele pergunta: qual a situação agora? Voltando para a escola, o professor estava puxando a karma, enquanto a enfermeira estava olhando a Eugene. Ela estava com um olhar completamente satisfeito. Então ela nota a representante de classe, que estava com um semblante furioso. Karma então começa a sorrir como uma psicopata para ela, e as duas começam a se encarar. A cena corta para a mãe de Eugene chegando furiosa, perguntando onde está a professora. O cara explica que a professora Myung está ausente em um seminário hoje. Ela então chama de inútil e fala pra esquecer esse negócio de professora. E olhando pra Karma, ela pergunta se é ela. Foi aquela que bateu na nossa Eugene. E em seguida ela diz: ai meu Deus, olha os olhos de cobra dela, o que ela está olhando? E apontando pra Karma ela fala: você, o que você vai fazer com o rosto da nossa Eugene? Se a nossa Eugene não poder se casar, você vai assumir a responsabilidade? Karma então debocha dela falando: mãe de Eugene, com todo o respeito, para o problema de casamento de Eugene, sua personalidade é mais uma falha. A mãe de Eugene então faz um olhar furioso e fala: isso é loucura, mesmo que você implore por perdão não será o suficiente. O professor então pede para que ela por favor se acalme, e ela responde: o quê? Se acalmar? Se acalmar? O que você estava fazendo enquanto minha filha estava chegando nesse ponto? Ela então fala: você parece não saber o quão assustador é o mundo, e está agindo de forma estranha. Você sabe ao menos quem é o meu marido? Ele é o presidente da New Jeon Corporation, e ele é como se fosse o irmão do diretor dessa escola. E você se atreve a saber com quem se mexeu? Eu vou te mostrar claramente. E em seguida ela pede pro vice-diretor ligar pros pais da Karma. Desesperado, ele vai rapidamente. No entanto, sons de choro começam a ser escutados, surpreendendo a mãe de Eugene. A Karma estava chorando. A Megera então pergunta: por que você está chorando? E ela cai em prantos, dizendo que todos são malvados, e que ela é a verdadeira vítima, e diz que estava se defendendo. A mãe de Eugene então fala que isso é um absurdo. Karma então abre seu uniforme e fala: olhem pra isso. Veja, isso foi o que Eugene fez comigo. Todos os professores ficam perplexos ao ver as marcas de queimadura de cigarro em seu corpo. Uma das professoras comenta: ai meu Deus, no corpo de uma garota. E o outro professor fala: há muitas marcas de queimadura, meu Deus. Eugene desesperada fala: espera, eu não fiz isso. Eu disse que não fui eu. Karma então pensa: ah, certo, você está confusa, né, Eugene? Você não entendeu nada, certo? Ainda bem que fiz isso no caminho da escola. Foi um pouco trabalhoso roubar os fininhos do chefe. Você viu isso, padrasto? É assim que se cria uma justificativa. Pra que esperar uma semana? Já que eu tenho um corpo que não sente dor. Tudo que eu precisava fazer é criar falsas provas. Eugene fica completamente sem reação. A mãe dela então a repreende: Song Eugene, você disse que parou de F1. Você mentiu pra sua mãe? Ela então tenta se explicar, falando que isso não é importante agora, e diz que Karma está fingindo. A Karma então a interrompe, dizendo que ela está mentindo, e diz que a Eugene fez as amigas dela a segurarem, para que ela pudesse a queimar. Eugene irritada fala: você está mentindo, sua vagabunda, e a questiona perguntando que marcas que ela é F1. Karma então responde dizendo que não sabe as marcas sul-coreanas, deixando Eugene furiosa, completamente sem resposta. A mãe dela então as
interrompe, dizendo que não é normal bater na cara de uma garota desse jeito, e que a Siri e a Son Neum da mesma sala estão agora no pronto-socorro recebendo pontos nas feridas. Ela então diz que não pode deixar isso passar, e que irá realizar um comitê disciplinar amplamente detalhado. Ela então chama o vice-diretor, e pergunta quando ele irá ligar para os pais dela. O velho então responde que acabou de ligar, e que ela pode falar com eles agora. Ela irritada fala, me dê isso, e em seguida fala, alô? O padrasto da Karma responde, prazer em conhecê-la, você é a mãe de Eugene? E ela diz, sim, eu sou a mãe de Eugene. Você sabe em que estado está a minha filha? Vem aqui imediatamente. Vem aqui, ajoelhe-se e implore por perdão. Ele então responde, desculpe, mas isso vai ser difícil. A deixando surpresa. E ele continua dizendo, eu sou uma pessoa muito ocupada, então seria difícil visitar a escola hoje. Em relação à compensação, podemos discutir isso separadamente. Nós informaremos você sobre a data, hora e local. Então irei desligar agora. Ela fica completamente sem reação e começa a falar, ei, alô? E em seguida se virando pra eles fala, sério, estou sem palavras. Estou confusa, isso é... tal pai, tal filha. Ei, Ion Karma, prepare-se. Eu não sei quem é seu pai, mas eu irei garantir que você não consiga manter a cabeça erguida pelo resto da sua vida. Karma escuta tudo aquilo com um sorriso em seu rosto. Eu vou garantir que você não consiga manter sua cabeça erguida pelo resto da sua vida. Karma então dá um sorriso enquanto escuta aquilo. E a mãe de Eugene sai da sala deixando todos perplexos. Após isso, o professor fica aliviado. E Karma botou seu uniforme novamente. E em seguida ela pensa, como esperado, parece que o padrasto está bravo. Ele nem mesmo me deu instruções pelo celular. Mas padrasto, seu método é muito tortuoso. E por fim ela conclui, eu vou encontrar uma maneira melhor para atormentar a Song Eugene o tanto quanto eu quiser. A cena então corta para a sala de aula. E lá estava a representante de classe. E ela estava pensando em algo. Ion Karma. Não importa o quanto eu pense sobre isso. Algo está estranho. No começo, quando ela tentou parar a Song Eugene, eu pensei que ela era apenas uma garota do interior, justa e ingênua. Mas agora que as coisas começaram a ficar assim, parece que ela queria brigar com a Eugene desde o começo. E apenas usou a G1 como desculpa. Ela estava estranhamente obcecada com a justificativa, diferente do seu habitual. Ela disse que lidou com os valentões da sala, e que todos deveriam ser gratos. Então a vice-presidente conclui que isso não é natural, e que é como se uma força desconhecida estivesse implantando artificialmente a justificativa nela. Em seguida, a representante de classe fica nervosa, e começa a refletir. Ion Karma, uma desertora de status incerto, e com altas habilidades de combate. Quando se trata de instigar crimes violentos, ela é a pessoa perfeita. Ion Karma espancando a Song Eugene hoje, será que isso foi apenas coincidência? Eugene então a interrompe abrindo a porta da sala, e a representante pergunta, o que? Você não saiu mais cedo? Song Eugene. Eugene então fica furiosa, e fala, por que você demorou tanto para trazer o professor? Você poderia ter trazido um caminhão cheio de professores no tempo que você levou. E ela responde, bem, infelizmente não tenho carteira de motorista de classe 1 para dirigir um caminhão, Eugene. Não é importante que eu tenha chamado eles independente do motivo? Eugene então fica mais irritada ainda e pergunta, quer que eu adivinhe o motivo? Sobre o porquê de você ter chegado atrasada de propósito? Você estava com medo que o seu verdadeiro eu fosse exposto. Você estava com medo de que Ion Karma visse você trazendo o professor e viesse até você. Com essa sua personalidade, você não ficaria ali parado e aceitaria. Então seu ato de certinha seria quebrado na frente da escola inteira. Você estava se escondendo enquanto eu estava sendo espancada porque você estava com medo, não é mesmo? Ela então fecha o livro e dá um suspiro. E em seguida chama pela Eugene, a surpreendendo. E arremessa o livro no rosto dela. E após isso dá uma voadora na Eugene, a arremessando pra longe. E a fazendo cair de costas nas mesas. Eugene então coloca a mão no chão e começa a tossir completamente sem ar, após ter tomado um chute no estômago. A representante então tira seu óculos e fala, diga mais uma vez, que eu cheguei atrasada de propósito. E pergunta, como alguém como você ousa dizer isso? E Eugene, completamente assustada, responde, você está louca? Minha mãe acabou de sair da sala do professor. E a representante fala, ah, sério? Traga ela de volta então. Vamos ver o que acontece. Eugene fica calada por alguns instantes, e em seguida vira o rosto. E a representante diz, nossa fofa Eugene, já que você andava bancando a rainha ultimamente, talvez você tenha esquecido que você é apenas uma canalha, sem sua família e conexões. Você não passa de nada além de lixo. Você era só uma cachorrinha que nós cuidamos. Pare de agir como tal. Se eu fosse você, eu não estaria fazendo uma cena aqui. Eu estaria puxando o saco do seu irmão, o chefe da escola. Eugene então responde, eu ia fazer isso de qualquer forma. E enquanto sai, ela fala, o quê? Um cachorrinho? Você está falando merda, droga. Eu fui uma idiota em pensar que você seria
teria como amiga. Em seguida, a representante se senta e começa a pensar em algo. Lee Myung-jun. Ele era submisso demais para alguém cuja filha foi de arrasta. Se Lee Myung-jun realmente está por... Se você está curtindo até aqui, que tal se tornar membro e apoiar o canal? Você vai me incentivar a trazer vídeos com mais frequência, além de poder ver meus vídeos sem anúncios e diversos outros benefícios. A cena corta pra alguém rindo. Apontando pra alguém, ele diz: você está feia pra caramba. Haha, olha só seu rosto todo inchado. Isso é um rosto ou uma arte abstrata? Ela então o interrompe e pergunta por que ele está rindo da sua irmã que foi espancada. Ele, sem se importar, fala pra ela parar de gritar e que isso está machucando seus ouvidos. Eugene então tenta argumentar, dizendo que bater nela é como desafiar a autoridade dele. Ele então diz: você não está errada, mas como eu posso dizer? Me falta motivação. Ela então grita: que tipo de motivação? Ele então sorri e pergunta: essa maldita é bonita? Enquanto faz um olhar asqueroso, Eugene fica sem reação por uns instantes e mostra a foto da Karma pra ele. E em seguida ela pergunta: que tal agora? Motivado? Ele então começa a gargalhar e diz que sua boca está salivando. Song Ji-un, criminoso nível C. Principais acusações: filmagem ilegal e comportamento inadequado em grupo. Eugene então pensa: Yoon Karma, você está ferrada agora. Muitas garotas sofreram na mão dele e não conseguiram denunciar. Como ousa mexer comigo? Espere só, Yoon Karma. A cena então corta para um grupo de valentões e Ji-un estava lá. E em frente a Karma ele fala: você é ainda melhor pessoalmente. E até sua expressão é fria e bonita. E com um olhar asqueroso ele fala: Yoon Karma, a beleza do norte. Para comemorar a sua vinda para a Coreia do Sul, nós faremos você se sentir muito bem, certo? Eugene então fala: ei, espiã, entendeu a ideia agora? Com quem você ousou mexer? Você entende agora, sua maldita? Você mexeu com a pessoa errada, sua espiã desprezível. Ji-un então diz: olha só pra isso, você ainda está me dando esse olhar mortal, hein? Isso é melhor ainda, é mais emocionante que aquelas que começam a chorar imediatamente. Havia uma garota chamada Lee Hiena, ela era igual você. Ah, eu sinto tanta falta daquela miserável. Eu a tratei tão bem e ela foi de arrasta. Carmen então encara com um olhar completamente frio e sem emoção. E ele continua: ah, não liga pra esses caras atrás de você. Eles estão lá apenas para garantir que você não fuja. Eles são bem grandes, né? Eu me certifiquei de escolher os mais fortes. Mas já que você vai ser pega de qualquer maneira, não vamos desperdiçar a força um do outro, certo? Já que tudo foi dito, vamos começar de verdade o meu empreendimento artístico. Ei, rapazes, tirem os trajes dela. E os caras partem em direção a ela. E Carmen então se pergunta: uma mulher pode dominar vários homens com as próprias mãos? As diferenças físicas entre homens e mulheres são maiores do que você pensa. Nos anos 90 houve uma luta entre uma lutadora que foi 4 vezes campeão mundial invicta e aclamada como mais forte, e o lutador foi campeão de uma liga sem nome, da mesma categoria de peso. E o resultado foi uma vitória esmagadora do lutador. Ele venceu por nocaute em apenas 2 rounds. Apesar de ter muito menos conquistas do que ela, ele venceu apenas por ser homem. Ele dominou completamente a lutadora invencível feminina. As mulheres geralmente têm cerca de 70% da força muscular de um homem, com o mesmo peso corporal. No entanto, quando a diferença do tamanho do corpo é considerada, a força muscular geral de uma mulher é então menor a 60% a de um homem. Então não importa o quão habilidosa seja a lutadora mulher, superar vários homens é quase impossível. O chefe Baek então fala: mas se for a Karma, é possível. O vice-presidente então pergunta: como isso é possível? O chefe Baek então faz um olhar determinado e pensa a primeira habilidade física da Yoon Karma. Ela então dá um socão no cara, o arremessando pra longe, o deixando completamente inconsciente no chão. Todos olham pra ela sem entender nada. E a sua primeira habilidade é sua força histérica. O fisiologista Walt Casey identificou pela primeira vez essa condição fisiológica. É causada por uma onda repentina de adrenalina, resultando em uma força sobre-humana. Devido a experimentos biológicos por autoridades norte-coreanas, o hipotálamo da Karma foi alterado, permitindo que ela aumentasse livremente seus níveis de adrenalina. E um soco da Karma nesse estado é equivalente a um lutador peso pesado masculino. Os capangas ficam sem entender nada, pois o Minshu simplesmente saiu voando, e se perguntam se isso é real. Os capangas então se perguntam se deveriam meter o pé de lá. Jiu então grita: ei, seus covardes de merda, estamos em maior número, se acercarmos ela não vai conseguir revidar. Peguem ela agora. Se quiserem a próxima parte, deixa muitos likes e muitos comentários aqui abaixo.